Muito bem, revelações importantes que você precisa ficar sabendo neste momento. Você acompanha daí e eu acompanho daqui, tá bom? Olha só, o pastor Félix Noronha, eu ouvindo a sua mensagem, o seu sermão, agorinha há pouco, e eu vim aqui correndo trazer esta mensagem para você. Mensagem que eu nunca ouvi falar, mas que eu passei a conhecer, passei a entender. E eu tenho certeza que você também não tem o conhecimento que eu tive e que o pastor Félix Noronha compartilhou. Você já ouviu falar sobre o chifre pequeno, sobre o poder papal, sobre a perseguição do papado na Idade Média, a morte e a prisão do Papa Pio VI, mas essas informações aqui umas revelações impressionantes e eu quero convidar você neste momento comigo a acompanhar esta mensagem, tá bom? Então vamos juntos aí, você vai acompanhar junto comigo, eu vou dividir a tela aqui e juntos nós iremos acompanhar, tá bom? Então não sai, em nome de Jesus, não sai, porque essas informações você precisa saber e é exatamente o que vai acontecer agora nos últimos dias, tá bom? Como se livrar do decreto dominical? Eu vou dar só um spoilerzinho aqui, como se livrar do decreto dominical. Fica até o final. Vamos juntos acompanhar aí agora. Quantos aqui gostariam de morar na Nova Jerusalém? Quantos aqui gostariam de morar em Babilônia? Entretanto, é importante sabermos quais os sinais. É importante saber os caminhos que vão nos conduzir para a Nova Jerusalém. E quais caminhos podem nos conduzir à Babilônia, a morada de demônios. Mas o livro do Apocalipse, ele não para por aí. Vai falar do quê? De um selo. Vai falar de um selo de Deus e ele fala também de uma marca da besta. Ou seja, de um selo de uma besta. E deixa eu falar uma coisa para você, adulto ou criança, todos nós que estamos nesta noite aqui, nesta igreja, ou que estão nos acompanhando pela internet, se eu e você, nós vivermos para ver a volta de Jesus, grava isso. Porque a marca da besta, ou o selo de Deus, ela vai fazer parte de um grupo especial. Qual grupo? O grupo que estiver vivo na ocasião da volta de Jesus. E eu espero estar neste grupo. Eu não quero passar pela morte. Sabe aquelas orações que você faz com Deus, que você conversa com Deus assim? Sabe quando Abraão conversou com Deus e chamou Deus assim de lado um pouquinho? Deus, será que se porventura estiver tantos justos em Sodoma? Sabe aquela oração que você abre o coração a Deus? Não significa que vai acontecer ou não, mas é o abrir do coração a Deus que é importante no nosso relacionamento com Ele. Eu já combinei com Deus, tá? Que eu quero estar vivo, assim, não quero passar pela morte. Essa primeira morte, digamos assim, a morte do pecado, na ocasião da volta de Jesus. E se Deus atender o meu pedido, não sei, eu serei marcado com o selo de Deus ou com a marca da besta. E não importa, adultos ou crianças, toda a humanidade que estiver viva, ela será marcada, irá receber o selo de Deus ou a marca de Satanás. E eu não preciso perguntar, mas eu vou. Qual marca você gostaria de receber? Fazendo parte desse grupo que está pronto, vendo Jesus voltar. O selo de Deus ou a marca do inimigo de Deus? Sabe? E para nós estarmos atentos a tudo isso, é importante estudarmos e entendermos o que é essa marca da besta e como nós podemos evitá-la. E o que é o selo de Deus e como nós podemos e devemos recebê-lo. E nos livros, ou melhor, nos capítulos 13 e 14 do livro de Apocalipse, nós vamos identificar claramente quem é a besta, qual é a sua marca. E além disso, elas vão nos ajudar, as instruções aqui, a evitarmos a receber a marca que nós não queremos, que é a marca da besta. E hoje nós vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 13, assim como você está com sua Bíblia aberta, com seu smartphone, nós vamos nos debruçar aqui nos versos deste capítulo tão especial. Primeiro porque Apocalipse ele fala de duas bestas. Uma besta que surge do mar e uma besta que surge da onde? Da água. Ok? E agora, o que mais acontece? Você sabe que essa imagem da besta mexe com o nosso imaginário, não mexe? O que é uma besta? Por muito tempo, você e eu, nós vimos imagens. E quando vamos estudar Apocalipse e Daniel, nós nos deparamos com imagens terríveis de bestas. Bestas podem ser animais tenebrosos, monstros, ok? Isso no nosso imaginário popular. E quando eu vou para Daniel e Apocalipse, muitas vezes nós nos deparamos com o autor bíblico ali, João e Daniel, relatando aquilo que ele está vendo, com essas imagens terríveis e espantosas. Isso é o normal, isso é o que acontece. Mas nós não podemos nos esquecer uma coisa. Nós estamos falando não de uma linguagem literal, mas o texto de Apocalipse, Apocalipse 13 e 14, vai falar de uma linguagem simbólica. E na Bíblia nós vamos nos deparar com a seguinte referência. Besta, ela é igual a poder. Besta é igual a uma autoridade. Besta é igual a um movimento, talvez político, talvez social, de um império, de um governo, que ele age de uma maneira bem especial. E qual é a maneira que esse governo, que esse governante, ou que esse indivíduo, ou que esse sistema ele vai agir? Ele tem um único alvo. E qual é o alvo desse sistema? Atacar quem?
Deus e a sua palavra. Mas não só isso. Como que ele faz esse ataque a Deus e a sua palavra? Muitas vezes perseguindo aqueles que são fiéis a Deus. E em muitos momentos na história nós nos deparamos com esse cenário. Quantos aqui não se lembram da história de Esther? Você se lembra da história de Esther? A rainha escolhida, e ela vai ali para o cativeiro junto com a sua nação, e de repente o rei necessita e deseja escolher uma nova rainha em lugar de Vasti, e ele chama e escolhe quem? Esther. E em meio a um conflito que existe ali social, em meio a um conflito de autoridade, aquele governo decide perseguir e matar quem? Os judeus. E Esther se coloca ali em oposição a todo esse movimento. No passado, no livro de Daniel, você encontra ali um rei chamado Nabucodonosor erigindo uma estátua. E ele institui uma ordem para que todo aquele que existe, todas as pessoas deveriam adorar aquela imagem. No campo de Dura, na planície de Dura. E aqui eu vejo uma comunidade inteira, uma multidão de pessoas se dobrando. Com medo do quê? Se não assim fizerem, seriam mortos. A adoração sendo instituída por meio da opressão, por meio da ameaça. E é assim que as coisas funcionam, muitas vezes, no contexto bíblico, quando nós nos tratamos de falar sobre adoração e de poderes que se opõem contra Deus. Então é possível dizer que em um determinado momento da história, esses personagens que perseguiram o povo de Deus, eles também podem ser identificados como bestas, como poderes que tomam e desejam atacar o povo de Deus, destruir a lei de Deus e o plano de Deus. Eu fiz algumas marcações na minha Bíblia aqui, só desses versos, do verso 1 ao verso 10 aqui do capítulo 13. Várias vezes existe menção da palavra besta, desse poder. E quando você continua lendo no capítulo 13, a partir do verso 11, várias vezes você vai encontrar agora besta e adoração. Então, não precisamos perder muito tempo, investir muito tempo para tentar decifrar o que se passa aqui. Existe um desejo eminente, um desejo assim, sendo colocado, de que essa besta, de que esse poder, ele seja o quê? Adorado. E por que é necessário esse chamado? Porque a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, ela tem um objetivo único. Desviar o nosso foco da adoração ao verdadeiro Deus. E ela vai usar, esses seres, esses poderes, irão usar de todas as estratégias, de todas as formas, para fazer com que eu e você possamos desviar o foco da nossa adoração. Queridos, existem pessoas hoje em diversas igrejas, grupos religiosos, dizendo que estão adorando a Deus. Mas eu pergunto, será que de fato estão? Vamos continuar aqui as nossas considerações. O texto que nós lemos aqui nos versículos do capítulo 13, fala que essa besta iria falar palavras arrogantes e blasfêmias. Depois fala que essa besta iria exercer autoridade por 42 meses. Depois fala que essa besta, no verso 6 aí da sua Bíblia, que ela iria proferir blasfêmias contra Deus, contra o santuário e contra os habitantes do céu. Mas não para por aí. Não apenas falar blasfêmias, mas fazer guerra. Guerra contra os santos de Deus. Só que não seria apenas uma guerra onde nós sabemos o resultado. O resultado dessa guerra é que essa besta iria vencer os santos de Deus. Está no verso 7. E ela exerceria toda a autoridade sobre toda a nação e todo o grupo de pessoas. Sabe, essa descrição, ela reflete também aquilo que Daniel fala, e nós voltamos agora para Daniel, a respeito de um poder que esse chifre pequeno, lá de Daniel, foi visto por ele na visão. Porque olha que interessante aqui os paralelos. Apocalipse 13, verso 5, fala que a besta fala e fala palavras arrogantes. Nós não iremos abrir agora a Bíblia para ir Daniel capítulo 7, 25. Mas em Daniel 7, 25 fala de um chifre pequeno, que esse chifre ele falaria palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13, 7 fala da guerra que a besta iria fazer contra os santos. O chifre pequeno, de Daniel 7, fala também o quê? Que esse chifre iria magoar os santos do Altíssimo. E não para por aí. A besta faz guerra contra os santos. E o chifre pequeno iria quebrar os santos do Altíssimo. E a besta foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Agora, lá em Daniel capítulo 7, verso 25, o chifre pequeno, queridos, ele tem autoridade por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Claramente, esta besta que João vê ao sair do mar é o mesmo poder que Daniel viu como um pequeno chifre, que crescia daqueles 10 chifres da quarta besta. E nós já sabemos, já identificamos, este chifre é o Império Romano Pagão. E olha que interessante como as descrições desses 2 poderes são as mesmas. Ambos exercem autoridade por um mesmo período de tempo. Me ajuda, igreja. Qual é o período de tempo que eles exercem autoridade? 42 meses? Ou 1260 anos? Ou dias? Quando nós trabalhamos com aquela conversão, com aquele processo de tempo, de que um dia é equivalente a um ano, nós chegamos a 1260 dias ou 1260 anos literais. E durante esse período, em Daniel 7, nós já vimos que ele exerceu toda a autoridade, tá? E fez guerra contra o povo fiel de Deus. E quem fez tudo isso? Foi a igreja medieval de Roma, também conhecida como o papado, que tinha caído na apostasia e na escuridão espiritual.
Então, longe de mim, longe de você, darmos ouvido, de estarmos assim, apegados às palavras que essa besta disfarçada, ela tem tentado colocar dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, dentro dos nossos lares, querendo impor os seus dogmas e as suas doutrinas. Porque essa besta ela é influenciada pelo dragão que é Satanás. E esta é a primeira pista desse poder desta besta. Ele é concedido por quem? É concedido por Satanás, o inimigo de Deus. E olha que interessante. Isso eu e você precisamos refletir. Deus não trabalha por meio do seu povo? Sim ou não? Deus ele não trabalha por meio das pessoas? Deus ele não trabalha por meio da igreja? Satanás, o dragão, ele também tem os seus agentes, pelos quais ele irá trabalhar com o objetivo de afastar eu e você da lei de Deus, da palavra de Deus. E um desses agentes foi quem? Foi o Império Romano. Por que eu pedi para você ficar na sua mente com essa imagem lá do livro de Mateus, ali no capítulo 1, no capítulo 2, do nascimento de Jesus, onde a Bíblia vai apresentar Herodes como um personagem terrível e cruel que deseja matar crianças? Porque esse homem, Herodes, ele representa quem? Nada mais, nada menos, o Império Romano. E olha como que Satanás, por meio do Império Romano, tentou destruir a vida de Jesus de todo jeito. Vamos lá. Lá em Mateus capítulo 27, verso 2 e 17 a 26, você vai encontrar ali o relato do julgamento, da perseguição, da crucifixão de Jesus. E o texto bíblico vai, de uma maneira resumida, falar o seguinte, que um governador romano chamado quem? Quem foi aquele homem que lavou as mãos? Ele era judeu? Não, ele era romano. E ele lava as suas mãos e ele entrega Jesus para ser o quê? Crucificado. Agora, lá na cruz, no verso 27 e 35 do capítulo 27, você encontra quem? Você encontra um carrasco romano fazendo o quê? Ele crucificando a Jesus, colocando pregos nas mãos de Jesus. Mais um pouquinho, em João capítulo 19, verso 34, você e eu vamos encontrar um soldado romano, que ele faz um quê com a sua lança? O que ele faz com a lança em Jesus? Ele coloca, atravessa essa lança no coração de Jesus. Tá, e depois nós continuamos. O que foi colocado no túmulo de Jesus? Me ajudem. Você não assistiu? Não estudou? Não leu o livro Desejado de Todas as Nações? A Paixão de Cristo. O que é colocado ali no túmulo de Jesus, meus queridos? Foi o quê? Um selo. E esse selo era dos fariseus? Dos escribas? Era um selo do Império Romano. Percebe que você não vê Satanás, o dragão aqui, de maneira assim visível, mas você vê as suas ações, usando o Império Romano para acabar, de alguma forma, com a vida de Jesus. E depois desse selo, um esquadrão de soldados romanos, eles são colocados para guardar o túmulo de Jesus. Mais tarde, o dragão, por meio de Roma pagã, ele faz sabe o quê? Ele vai dar à besta o seu assento ou o seu trono. E quando isso acontece? Você conhece a história, o imperador Constantino, ele decide transferir a capital de Roma para ali, a região da Turquia atualmente, chamada Constantinopla. E o que acontece? Deixa um vazio do poder ali no antigo trono, na cidade dos Césares, onde era conhecida como a cidade imperial de Roma. E foi esse mesmo poder que deu à besta a sua sede, ou a sua cidade capital, poder e autoridade. Queridos, a quem Roma pagã deu a sua sede do seu governo? Falam para mim. Você e eu precisamos ir para a história. E a história é bem clara. Existe um professor de história chamado Baldassare Labanca. Ele foi professor de história na Universidade de Roma. E ele disse o seguinte, a sucessão dos Césares veio a sucessão dos pontífices em Roma. Você entendeu? Então, quando Constantino decide pegar ali e transferir a capital para Constantinopla, ele deixa um vazio ali no Império Romano, na cidade imperial. E ele faz o que então agora? Ele coloca no lugar dos Césares, no lugar dos governantes, ele vai colocar o pontífice romano. Ele vai colocar o líder da igreja romana. Olha o que a história vai nos dizer. Ao retirar-se para o Oriente, Constantino deixou o campo livre para os bispos de Roma. O papado nada mais é do que o fantasma do falecido Império Romano sentado sobre a sua tumba. Muito bem, amigos. Olha que mensagem incrível, olha que revelações poderosas. Louvado seja Deus pela vida do pastor, né, Félix Noronha. Que o Espírito Santo possa estar abençoando ele, conduzindo ele no seu ministério. Tá bom? Então não deixa de compartilhar essas informações importantes para mais pessoas. E vamos orar, vamos pedir para que Deus aumente a nossa fé, vamos pedir para que Ele nos ajude, nos concedendo sempre discernimento, mansidão, domínio próprio, e que possamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que Deus ele te abençoe de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não esquece de se inscrever, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas também. Um forte abraço para você aí em Cristo Jesus.